Uma ligação crucial estava prestes a ser perdida. O CEO havia saído, ninguém podia atender. Foi quando um menino apareceu e mudou tudo. Mas descobrir quem era esse garoto deixou todos sem palavras. O escritório da corporação Atlas estava em pânico total. Eram quase 5 da tarde, e o CEO Ricardo Mendonça havia saído correndo para uma emergência familiar, deixando para trás a ligação mais importante da história da empresa. Ele disse que voltaria em 20 minutos, gritava Marina, a secretária executiva, olhando desesperadamente para o relógio. Khalil Al-Rashid vai ligar em 5 minutos para confirmar o contrato. Fernanda, a diretora financeira, caminhava nervosamente pela sala. Se perdermos essa ligação, é o fim. A empresa vai à falência e 1000 pessoas perdem o emprego. Mas ninguém mais tem autorização para falar com Al-Rashid, exclamou Carlos, o diretor de marketing, suando frio. Só o Ricardo pode negociar com ele. O telefone começou a tocar. Ring, ring, ring. Todos ficaram paralisados, olhando para o aparelho como se fosse uma bomba prestes a explodir. É ele, sussurrou Marina com a voz embargada. É Al-Rashid. Atenda, gritou Fernanda. Eu não posso. Só o CEO tem permissão. Marina estava tremendo. Ring, ring, ring. Então o que fazemos? Bradou Carlos. Deixamos tocar até ele desligar? Foi nesse momento que uma voz calma cortou o desespero. Eu posso atender. Todos se viraram chocados. Na porta do escritório estava um menino de aproximadamente 12 anos, uniforme escolar amarrotado, mochila nas costas, olhando diretamente para o telefone que tocava. Quem é você? Gritou Marina furiosa. Como entrou aqui? Segurança. O menino deu um passo à frente com uma confiança que não combinava com sua idade. Meu nome é Gabriel, e eu sei exatamente quem está ligando e o que ele quer ouvir. Ring, ring, ring. Saia daqui imediatamente, vociferou Carlos. Isso não é brincadeira de criança. Gabriel olhou nos olhos de cada funcionário presente. Havia algo naquele olhar. Uma seriedade que gelou o sangue de todos. Vocês têm 10 segundos para decidir. Ou me deixam salvar essa empresa, ou assistem 1000 famílias perderem tudo. Isso é loucura, explodiu Fernanda. Um moleque não entende nada de negócios. Ah, não? Gabriel sorriu tristemente. Então por que vocês, que entendem tanto, estão aqui parados sem fazer nada? A pergunta ecoou pelo escritório como uma bofetada. Marina baixou os olhos. Fernanda ficou vermelha. Carlos cerrou os punhos de humilhação. Ring, ring, ring. 5 segundos, disse Gabriel, estendendo a mão em direção ao telefone. Não! Gritou Marina. Você vai destruir tudo! Vai arruinar anos de trabalho! Gabriel parou e olhou diretamente para ela. Marina, você sabe qual é a diferença entre vocês e eu? Vocês têm medo de tentar. Eu tenho medo de não tentar. Do que você está falando? Perguntou Fernanda confusa. Ring, ring, ring. 2 segundos, murmurou Gabriel. Carlos avançou para impedi-lo. Chega, pare aí. Mas Gabriel foi mais rápido. Pegou o telefone e atendeu com uma voz firme e surpreendentemente madura. Assalamu alaikum, senhor Al-Rashid. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os funcionários ficaram paralisados, com as bocas abertas. O menino havia cumprimentado o investidor árabe mais poderoso do mundo em árabe perfeito. Do outro lado da linha, a voz grave de Khalil Al-Rashid respondeu em árabe, e Gabriel continuou a conversa fluentemente. Marina, Fernanda e Carlos se entreolharam, perplexos e aterrorizados. Como aquele garoto sabia árabe? Depois de alguns minutos, Gabriel voltou a falar em português, mantendo o tom respeitoso. Senhor Al-Rashid, o senhor Ricardo foi chamado para uma emergência, mas me deu autorização total para confirmar todos os detalhes do nosso acordo. A voz do investidor ecoou pelo viva-voz que Gabriel havia ativado discretamente. Interessante. E você sabe quais são os 3 pontos cruciais que discutimos na nossa reunião em Dubai? Marina empalideceu completamente. Fernanda segurou a respiração. Carlos sussurrou. Agora acabou. Ninguém sabe o que foi discutido lá. Gabriel respirou fundo e falou com uma convicção que deixou todos em choque.
Primeiro ponto: expansão sustentável para 15 países do Oriente Médio, respeitando as tradições locais. Segundo ponto: tecnologia verde com zero emissão de carbono em todas as operações. Terceiro ponto: programa de intercâmbio cultural para jovens brasileiros e árabes aprenderem uns com os outros. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Todos no escritório prenderam a respiração, esperando o pior. Finalmente, Khalil al-Rashid falou. E havia admiração em sua voz. Perfeito. Exatamente como conversamos. O Sr. Ricardo escolheu muito bem seu representante. Alguém que verdadeiramente compreende o valor da juventude e da educação. Shukran jazilan, Sr. al-Rashid, respondeu Gabriel. Posso confirmar que os contratos estarão prontos ainda hoje? Sem dúvida. Os recursos serão transferidos assim que eu receber a documentação. Ma salama. Jovem Gabriel. Fi aman Allah, respondeu Gabriel, e desligou o telefone. O escritório explodiu em uma mistura de alívio e incredulidade. Isso não é possível! Como ele sabia de Dubai? Quem é esse menino? Marina estava tremendo. Gabriel, como? Como você conhece esses detalhes? Como você fala árabe fluente? Quem você é? Gabriel guardou as mãos nos bolsos e sorriu com uma tristeza que partiu o coração de todos. Eu sou filho de alguém que vocês veem todos os dias, mas tratam como se fosse invisível. Para de falar em enigmas, explodiu Carlos. Explica logo essa situação. Foi nesse momento que a porta se abriu suavemente e entrou uma mulher de meia idade, uniforme de limpeza, empurrando um carrinho com produtos de limpeza. Ela parou na porta, surpresa com toda aquela agitação. Gabriel? Ela exclamou preocupada. O que você está fazendo aqui, meu filho? Não deveria estar em casa fazendo o dever? O mundo parou. Todos se viraram para ela, depois para Gabriel, depois de volta para ela. A realização começou a atingir cada um como um soco no estômago. Marina sussurrou incrédula. Helena, ele é seu filho? Helena, a faxineira que limpava aqueles escritórios há 15 anos, a mulher que todos ignoravam como se fosse parte da mobília, assentiu com um sorriso orgulhoso. Sim, Gabriel é meu menino. O silêncio que se seguiu foi devastador. Fernanda levou a mão ao peito. Carlos ficou pálido. Marina simplesmente não conseguia processar a informação. Gabriel olhou para cada um deles e proferiu as palavras que nenhum ali jamais esqueceria. Enquanto vocês se desesperam pensando quem era importante o suficiente para atender uma ligação, o filho da faxineira acabou de salvar o emprego de todos vocês. Helena se aproximou do filho com lágrimas nos olhos. Meu menino, o que você fez? Gabriel abraçou sua mãe. Salvei a empresa, mamãe. Como você sempre me ensinou, quando alguém precisa de ajuda, a gente ajuda. Não importa quem seja. Carlos ainda estava em choque. Mas como você sabia sobre Dubai? Como você fala árabe? Isso não faz sentido. Gabriel sorriu para sua mãe e revelou o primeiro segredo. Porque eu estava lá. Todas as vezes que o Sr. Ricardo viajou para o Oriente Médio nos últimos 2 anos, ele me levou junto. Como assim? Gritaram Marina e Fernanda ao mesmo tempo. Helena enxugou as lágrimas e explicou com a voz embargada. O Sr. Ricardo descobriu que meu Gabriel é especial. Ele fala 7 idiomas, tem facilidade incrível para negócios, e decidiu ensinar tudo para ele. A bomba havia explodido. Todos ficaram mudos, processando a informação. Gabriel continuou. Enquanto vocês me viam apenas como o filho da faxineira, o Sr. Ricardo viu meu potencial. Ele me ensinou sobre culturas, negócios, diplomacia. Marina estava com lágrimas nos olhos. Gabriel, nós nunca soubemos. É claro que não sabiam, disse Helena, com uma dignidade que cortou o coração de todos. Vocês nunca se interessaram em conhecer a família de quem limpa seus escritórios todos os dias. E foi nesse momento que a porta principal se abriu e Ricardo Mendonça entrou correndo, desesperado. Conseguiram falar com Al-Rashid? Por favor, me digam que conseguiram. Todos olharam para Gabriel, que sorriu e disse simplesmente: Contrato confirmado, Sr. Ricardo. Recursos a caminho. Ricardo parou, olhou para Gabriel, depois para Helena, depois para os funcionários em choque, e um sorriso se abriu em seu rosto.
Eu sabia que podia confiar em vocês. E foi então que todos entenderam a verdade mais dolorosa. Enquanto desprezavam uma faxineira e seu filho, eram eles que acabaram de salvar o futuro de todos. O escritório da corporação Atlas estava imerso em um silêncio surreal. Ninguém conseguia processar completamente o que havia acabado de acontecer. Gabriel, o filho da faxineira, havia salvado a empresa mais importante da cidade com uma simples ligação. Ricardo Mendonça olhou ao redor, vendo o choque estampado no rosto de cada funcionário. Marina estava pálida, Fernanda tremia ligeiramente, e Carlos parecia ter perdido a capacidade de falar. Vocês parecem surpresos, disse Ricardo, com um tom que misturava orgulho e decepção. Gabriel fez exatamente o que eu esperava que fizesse. Senhor Ricardo, Marina finalmente encontrou sua voz. Nós não entendemos nada. Como isso é possível? Helena ainda abraçava seu filho, mas havia algo em seus olhos. Uma tristeza profunda que contrastava com o orgulho. Ela sabia que chegara a hora de contar toda a verdade. Posso explicar, disse Helena, soltando Gabriel gentilmente. Mas vocês precisam se sentar. Esta história é mais longa do que imaginam. Todos se acomodaram nas poltronas do escritório, ainda em estado de choque. Gabriel permaneceu ao lado de sua mãe, segurando sua mão. Helena respirou fundo e começou. Há 3 anos eu estava limpando este mesmo escritório durante a madrugada. Era uma sexta-feira, muito tarde, e pensei que não havia ninguém no prédio. Ricardo assentiu, lembrando perfeitamente daquela noite. Mas quando cheguei aqui, encontrei o Sr. Ricardo no chão, tendo uma crise de pânico terrível. Ele não conseguia respirar, estava suando muito, e repetia números em árabe sem parar. Carlos franziu a testa. Crise de pânico, Sr. Ricardo? Sim, confirmou Ricardo, sem constrangimento. Eu estava passando por um momento muito difícil. Havia perdido um contrato importante no Oriente Médio por não entender completamente a cultura local. Sentia que estava falhando como líder. Helena continuou com a voz embargada. Eu não podia deixar um ser humano sofrendo sozinho. Então me sentei ao lado dele e comecei a falar em árabe. O queixo de Marina literalmente caiu. Você fala árabe, Helena? Fluentemente, respondeu Helena, com um sorriso triste. Assim como falo inglês, francês, alemão e mandarim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda sussurrou. Como isso é possível? Gabriel apertou a mão de sua mãe e disse, contem a eles, mamãe. Eles precisam saber quem você realmente é. Helena enxugou uma lágrima e revelou o segredo que carregava há 15 anos. Antes de ser faxineira, eu era professora de Relações Internacionais na Universidade Federal. Tinha mestrado em estudos árabes e doutorado em diplomacia cultural. A bomba explodiu na mente de todos. Marina levou a mão ao peito. Fernanda arregalou os olhos. Carlos simplesmente não conseguia falar. Mas como... gaguejou Marina. Meu marido morreu quando Gabriel tinha 5 anos. Helena continuou, com a voz firme apesar das lágrimas. Ele era piloto e teve um acidente. Eu entrei em depressão profunda, perdi meu emprego na universidade e precisei aceitar qualquer trabalho para sustentar meu filho. Ricardo se aproximou e colocou a mão no ombro de Helena. Naquela noite, quando Helena me ajudou, eu descobri que tinha uma gênia trabalhando como faxineira na minha empresa há mais de 10 anos. E eu descobri que havia um homem bom por trás do CEO intimidador, replicou Helena, sorrindo através das lágrimas. Gabriel olhou para os funcionários e continuou a história. O Sr. Ricardo ofereceu para minha mãe voltar a ser professora, mas ela disse que não estava pronta. Então ele teve uma ideia diferente. Eu propus que Helena me ensinasse sobre culturas internacionais, explicou Ricardo. E em troca, eu ensinaria Gabriel sobre negócios. Afinal, eu podia ver que ele havia herdado a inteligência da mãe. Carlos finalmente encontrou sua voz. Espera, isso significa que nos últimos 3 anos... Nos últimos 3 anos, confirmou Helena. Eu continuei sendo faxineira durante o dia, mas à noite me tornei consultora cultural da empresa. E Gabriel se tornou pupilo do Sr. Ricardo. Marina estava completamente perdida. Mas por que manter segredo? Por que não nos contaram? A pergunta ficou no ar por um momento.
Foi Gabriel quem respondeu com uma maturidade que cortou o coração de todos. Porque vocês precisavam aprender a valorizar as pessoas pelo que elas são, não pelos títulos que carregam. Fernanda baixou a cabeça, envergonhada. Nós tratamos vocês de forma terrível todos esses anos. Não terrível, corrigiu Helena gentilmente. Vocês simplesmente não nos viam. Para vocês, eu era apenas a mulher que limpava as mesas. Gabriel era apenas uma criança que às vezes aparecia aqui. Ricardo se levantou e caminhou até a janela. Eu queria fazer um teste. Queria ver como vocês reagiriam quando descobrissem que as pessoas que ignoravam eram justamente as que podiam salvá-los. E nós falhamos miseravelmente, murmurou Carlos com lágrimas nos olhos. Não, disse Gabriel, surpreendendo a todos. Vocês aprenderam, e isso é o que importa. Helena se levantou e caminhou até Marina. Marina, você me cumprimentou exatamente 3 vezes em 15 anos. Não porque seja má pessoa, mas porque nunca parou para me ver como ser humano. Marina começou a chorar. Helena, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Fernanda, continuou Helena, você sempre foi educada, mas nunca curiosa. Nunca perguntou sobre minha família, minha vida, meus sonhos. Fernanda estava soluçando. Eu não sabia. Eu deveria ter perguntado. E Carlos? Helena chegou até o diretor de marketing. Você sempre foi o mais frio. Mas hoje vi lágrimas em seus olhos. Isso me diz que há bondade em seu coração. E Carlos não conseguia parar de chorar. Eu tenho vergonha. Tanta vergonha. Gabriel se aproximou dos 3 executivos. Não tenham vergonha. Tenham aprendizado. A vergonha paralisa. O aprendizado transforma. Ricardo voltou para perto do grupo. Vocês querem saber por que Gabriel conseguiu fechar esse contrato? Não foi só porque fala árabe ou conhece a cultura. Foi porque Khalil Al-Rashid sentiu algo que raramente sente em negócios. O quê? Perguntou Marina, enxugando as lágrimas. Autenticidade, respondeu Gabriel. Ele sentiu que eu realmente me importo com as pessoas, que não estou interessado apenas no dinheiro, mas na ponte cultural que esse contrato pode criar. Helena olhou orgulhosa para seu filho. Gabriel passou os últimos 2 anos estudando não apenas negócios, mas como usar os negócios para unir culturas diferentes. O programa de intercâmbio que mencionei na ligação, explicou Gabriel, foi ideia minha. Quero que jovens brasileiros e árabes se conheçam, aprendam uns com os outros, quebrem preconceitos. Fernanda se levantou, ainda chorando. Gabriel, Helena, como podemos nos redimir? Como podemos consertar tudo isso? Helena e Gabriel se entreolharam. Era a pergunta que estavam esperando. Simples, disse Helena. Comecem a ver as pessoas, todas as pessoas. O garçom que serve seu café, o segurança que protege o prédio, a recepcionista que recebe suas ligações. Todos têm histórias, sonhos, talentos. Gabriel assentiu. E quando virem alguém com potencial, não importa a sua posição atual, ajudem. Como o senhor Ricardo me ajudou. Ricardo sorriu. Falando nisso, tenho um anúncio a fazer. Todos olharam para ele, curiosos. A partir da semana que vem, Helena assumirá o cargo de diretora de Relações Internacionais desta empresa, com salário compatível com sua formação e experiência. Helena ficou em choque. Ricardo, eu não sei se estou pronta. Você sempre esteve pronta, mamãe, disse Gabriel abraçando-a. Só precisava encontrar coragem para voar novamente. Marina, Fernanda e Carlos se aproximaram timidamente. Helena, disse Marina, eu queria pedir desculpas. De verdade. E gostaria de conhecer você melhor. A pessoa real por trás da profissional. E eu quero aprender com você, acrescentou Fernanda. Quero entender como posso ser uma líder melhor, mais humana. Carlos, ainda chorando, simplesmente abraçou Helena. Obrigado por me ensinar que nunca é tarde para mudar. Gabriel sorriu vendo a transformação acontecer diante de seus olhos. Mas sabia que essa era apenas a primeira lição. Ainda havia muito mais para descobrir, muito mais para aprender. E ele estava certo, porque nos próximos dias, segredos ainda maiores seriam revelados, testando não apenas a empresa, mas as próprias bases da sociedade em que viviam. Dias depois da revelação no escritório, a corporação Atlas parecia um lugar completamente diferente.
Marina cumprimentava Helena todas as manhãs. Fernanda perguntava sobre Gabriel. Carlos havia até começado a conversar com outros funcionários que antes ignorava completamente. Mas naquela terça-feira, algo inesperado aconteceu. Gabriel estava na biblioteca da empresa, um local que Ricardo havia criado especialmente para ele estudar depois da escola, quando ouviu vozes alteradas vindas da sala de reuniões ao lado. "Isso é inadmissível!" gritava uma voz masculina desconhecida. "Vocês contrataram uma faxineira para ser diretora? Que tipo de empresa vocês acham que estão dirigindo?" Gabriel parou de estudar. Através da parede de vidro podia ver Ricardo sentado à mesa com 3 homens de terno, claramente agitados. "Senhor Almeida", dizia Ricardo, tentando manter a calma. "Helena tem qualificações excepcionais. Ela é a pessoa mais preparada que conheço para essa posição." "Preparada?" riu sarcasticamente o homem que parecia ser o líder do grupo. "Ela limpou banheiros por 15 anos. Como isso a qualifica para negociar com investidores internacionais?" Gabriel sentiu o sangue ferver. Esses homens estavam falando de sua mãe como se ela fosse um objeto, não uma pessoa. "Além disso", continuou Almeida, "soubemos que vocês têm uma criança envolvida em negócios corporativos. Isso é uma violação clara de protocolos empresariais." Ricardo se levantou, visivelmente irritado. "Gabriel não é uma criança qualquer. Ele tem talento excepcional e..." "Talento?" interrompeu outro homem. "Ele tem 12 anos. Que tipo de talento uma criança pode ter em negócios internacionais?" Foi então que Gabriel tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele se levantou, saiu da biblioteca e bateu na porta da sala de reuniões. "Entre", disse Ricardo surpreso. Gabriel abriu a porta e entrou com a confiança silenciosa que já havia se tornado sua marca registrada. Os 3 homens o olharam de cima a baixo, com expressões de desprezo mal disfarçado. "Com licença", disse Gabriel educadamente. "Não pude deixar de ouvir que vocês estão questionando as qualificações da minha mãe e as minhas próprias capacidades." Almeida soltou uma gargalhada cruel. "Olha só, o garotinho quer participar da conversa de adultos." Gabriel não se abalou. Em vez disso, caminhou calmamente até a mesa e se sentou na cadeira vazia, ao lado de Ricardo. "Senhor Almeida", disse Gabriel, olhando diretamente nos olhos do homem, "imagino que o senhor seja o representante do Grupo Investimentos Pedreira, correto?" O sorriso sarcástico de Almeida sumiu instantaneamente. Como você sabe disso?" "Porque fiz minha pesquisa", respondeu Gabriel simplesmente. "Assim como sei que sua empresa perdeu 3 grandes contratos no último ano por falta de competência cultural em negociações internacionais." O silêncio na sala ficou tenso. Os outros 2 homens se entreolharam, desconfortáveis. Gabriel continuou. "Também sei que vocês estão aqui porque precisam da nossa parceria no projeto Al-Rashid. Sem nós, vocês não têm acesso ao mercado do Oriente Médio." Almeida estava ficando vermelho. "Garoto impertinente, você não tem ideia de como funciona o mundo dos negócios?" "Ah, não?" Gabriel sorriu tranquilamente. "Então me explique por que o senhor perdeu o contrato com a Emirates Trading na semana passada." A cor sumiu do rosto de Almeida. Isso é informação confidencial. Informação que qualquer pessoa com conhecimento cultural básico poderia ter evitado", replicou Gabriel. "Vocês tentaram fechar negócio durante o Ramadão, ignorando completamente os costumes locais. Depois ofereceram um jantar com carne de porco para investidores muçulmanos." Os outros 2 homens baixaram a cabeça, claramente envergonhados. Era óbvio que tudo o que Gabriel estava dizendo era verdade. "Como você sabe disso?" sussurrou um deles. Gabriel se levantou e caminhou até o quadro branco. Com movimentos precisos, começou a desenhar um organograma complexo. "Porque, ao contrário de vocês, eu estudo as empresas com quem pretendo trabalhar. Conheço seus sucessos, seus fracassos, seus pontos fortes e suas fraquezas." Enquanto falava, ele continuava desenhando, criando conexões entre diferentes empresas, mostrando relações comerciais que nem Ricardo conhecia completamente. "O senhor Almeida", continuou Gabriel, "cometeu o mesmo erro que muitos executivos cometem. Acredita que idade e experiência são sinônimos de competência." Almeida estava furioso. "Você é apenas uma criança arrogante. E o senhor é um adulto incompetente.
respondeu Gabriel, sem alterar o tom de voz. A diferença é que eu posso aprender. O senhor aparentemente não. A frase ecoou pela sala como um tiro. Ricardo segurou o sorriso. Os outros dois homens ficaram chocados com a resposta. Gabriel voltou para sua cadeira e olhou diretamente para Almeida. Quer saber qual é a diferença real entre nós? Não é idade, é mentalidade. Mentalidade? Zombou Almeida. Eu vejo pessoas. O senhor vê posições sociais, explicou Gabriel. Eu vejo potencial. O senhor vê preconceitos. Eu vejo oportunidades de aprender. O senhor vê ameaças ao seu ego. Foi nesse momento que a porta se abriu e Helena entrou, carregando uma pasta com documentos. Desculpem o atraso, ela disse, sem perceber a tensão na sala. Estava finalizando os contratos com... Ela parou ao ver a expressão hostil de Almeida. Ah, disse Helena, entendendo imediatamente a situação. Imagino que estejam discutindo minhas qualificações. Almeida se levantou agressivamente. Senhora, com todo respeito, mas uma faxineira não pode dirigir um departamento internacional. Helena colocou a pasta sobre a mesa e sorriu serenamente. Tem razão, uma faxineira não pode mesmo. Gabriel ficou confuso. Sua mãe estava concordando com aquele homem desrespeitoso? Mas, continuou Helena, uma mulher com PhD em Relações Internacionais, que fala 6 idiomas fluentemente, que viveu em 4 países diferentes e que tem publicações em 3 revistas acadêmicas internacionais. Essa pessoa pode. Ela abriu a pasta e espalhou documentos sobre a mesa. Diplomas, certificados, artigos publicados, cartas de recomendação de universidades estrangeiras. Meu currículo acadêmico, disse Helena calmamente. Caso queiram verificar minhas credenciais reais. Almeida pegou um dos diplomas, incrédulo. Isso é da Sorbonne. Fiz parte do meu doutorado em Paris, confirmou Helena. Também estudei em Oxford e na American University of Beirut. Os 3 homens estavam mudos, examinando os documentos. Era impossível negar a excelência acadêmica de Helena. Gabriel se levantou novamente. Sabem qual é o problema de vocês? Vocês julgam um livro pela capa. Minha mãe foi faxineira por necessidade, não por falta de capacidade. Helena colocou a mão no ombro do filho. E meu filho tem algo que vocês perderam ao longo dos anos. A capacidade de ver além das aparências. Almeida estava visivelmente abalado. Eu não sabia. É claro que não sabia, disse Gabriel, mas sem crueldade na voz. Porque nunca se interessou em saber. Para vocês, minha mãe era apenas a mulher invisível que limpava os escritórios. Um dos outros homens finalmente falou. Senhor Gabriel, senhora Helena, nós cometemos um erro terrível. Helena se sentou e olhou nos olhos de cada um deles. Não cometeram um erro. Revelaram quem realmente são. A questão agora é, querem continuar sendo essas pessoas? O silêncio que se seguiu foi profundo. Almeida olhava para seus próprios sapatos, claramente envergonhado. Gabriel se aproximou da janela e disse, sem se virar, vocês vieram aqui para nos testar, mas descobriram que quem estava sendo testado eram vocês. Ricardo, que havia permanecido calado durante toda a confrontação, finalmente falou. Cavalheiros, acredito que tenham visto o suficiente para entender por que Helena e Gabriel são parte essencial desta empresa. Almeida levantou a cabeça. Senhor Ricardo, senhora Helena, senhor Gabriel, eu preciso pedir desculpas. Desculpas sinceras. Não peça desculpas, disse Gabriel virando-se para ele. Mude. Use essa experiência para se tornar uma pessoa melhor. Helena sorriu orgulhosa de seu filho. A verdadeira medida de uma pessoa não é quantos erros comete, mas quantos aprende com eles. E naquele momento, todos na sala entenderam que haviam presenciado algo muito maior do que uma simples reunião de negócios. Haviam presenciado uma lição sobre humanidade, respeito e a coragem de reconhecer quando estamos errados. Semanas depois do confronto com os investidores, a vida na corporação Atlas havia encontrado um novo ritmo. Helena estava se adaptando magnificamente ao cargo de diretora de Relações Internacionais, e Gabriel continuava seus estudos particulares com Ricardo após as aulas. Mas naquela quinta-feira, algo aconteceu que ninguém estava esperando. Gabriel estava na biblioteca da empresa, como sempre fazia depois da escola quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido, com código internacional. Alô?
atendeu Gabriel em português. Gabriel Santos? Perguntou uma voz feminina em inglês perfeito, mas com sotaque que ele reconheceu imediatamente como árabe. Sim, sou eu. Com quem falo? Meu nome é Laila Al-Rashid. Sou filha de Khalil Al-Rashid. Gabriel quase derrubou o telefone. A filha do investidor mais poderoso do Oriente Médio estava ligando para ele? Senhora Laila, disse Gabriel, mudando automaticamente para o árabe. É uma honra receber sua ligação. A honra é minha, Gabriel. Ela respondeu, também em árabe. Meu pai ficou profundamente impressionado com você, tanto que decidiu fazer algo inédito. Gabriel sentiu o coração acelerar. Algo inédito? Ele quer convidá-lo para participar do Conselho Jovem de Negócios Internacionais em Dubai. Você seria o membro mais jovem da história. Gabriel ficou em silêncio, processando a informação. Do outro lado da biblioteca, viu Helena conversando com Marina sobre novos contratos. Senhora Laila, disse Gabriel cuidadosamente. Isso é uma honra incrível, mas preciso conversar com minha mãe primeiro. É claro. Mas, Gabriel, há algo que preciso te contar. Algo que talvez você não saiba sobre sua própria família. O sangue de Gabriel gelou. O que quer dizer? Seu pai, Ahmed Santos. Ele era muito conhecido no Oriente Médio. Gabriel quase deixou o telefone cair. Ninguém nunca havia falado sobre seu pai ter conexões internacionais. Sua mãe sempre disse que ele era simplesmente um piloto brasileiro. Meu pai não era árabe, disse Gabriel confuso. Ele era brasileiro. Sim, era brasileiro. Mas também era nosso parceiro comercial há muitos anos. Ele transportava mercadorias entre Brasil e países árabes. Era um homem muito respeitado em nossa comunidade. Gabriel sentiu as pernas ficarem fracas. Ele se sentou numa cadeira, tentando processar essa informação bombástica. Como assim, parceiro comercial? Gabriel, a voz de Laila ficou mais suave. Seu pai era mais do que um piloto. Ele era um empreendedor visionário que construiu pontes entre nossos mundos. Quando ele morreu, ficamos devastados. Perdemos não apenas um parceiro, mas um amigo. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Gabriel. Por quê? Por que minha mãe nunca me contou isso? Provavelmente para protegê-lo. Quando seu pai morreu, havia questões legais complicadas. Contratos internacionais, investimentos. Sua mãe deve ter preferido manter você longe disso tudo. Gabriel olhou através do vidro e viu sua mãe rindo com os colegas. De repente, tantas coisas faziam sentido. Como ela sabia tanto sobre culturas árabes. Por que ela falava árabe tão fluentemente? Como ele próprio tinha tanta facilidade para idiomas. Senhora Laila, disse Gabriel com a voz embargada. O que mais você sabe sobre meu pai? Ele deixou algo para você, Gabriel. Uma herança que está guardada em Dubai há mais de 10 anos. O mundo de Gabriel parou. Uma herança? Sim. Não apenas dinheiro, mas documentos, projetos, sonhos que ele queria que você realizasse quando crescesse. Gabriel estava chorando agora, silenciosamente. Eu preciso contar para minha mãe. Ela já sabe, Gabriel. A voz veio de trás dele. Gabriel se virou e viu Helena parada na porta da biblioteca com lágrimas nos olhos. Mamãe, sussurrou Gabriel. Helena se aproximou devagar. Laila, é você? Ela disse em direção ao telefone. Helena? A voz de Laila soou emocionada pelo viva voz. Como você está, querida amiga? Gabriel olhou para sua mãe, completamente perdido. Vocês se conhecem? Helena se sentou ao lado do filho. Laila foi uma das melhores amigas do seu pai. Ela me ajudou muito depois do acidente. Então por que nunca me contaram sobre isso? Gabriel estava confuso e magoado. Helena segurou as mãos do filho. Porque eu queria que você tivesse uma infância normal. Seu pai deixou um império, Gabriel. Empresas, investimentos, projetos humanitários. Eu temia que isso fosse um peso muito grande para uma criança. Que tipo de projetos? Perguntou Gabriel, enxugando as lágrimas. Leila respondeu pelo telefone. Seu pai sonhava em criar um programa de intercâmbio educacional entre jovens brasileiros e árabes. Ele queria usar os negócios para unir culturas, combater preconceitos. Gabriel arregalou os olhos. Como o programa que eu sugeri para Al-Rashid. Não foi coincidência, meu filho, disse Helena, chorando. Você herdou mais do que os genes do seu pai. Herdou seus sonhos.
Nesse momento, Ricardo apareceu na porta da biblioteca, atraído pelas vozes emocionadas. Está tudo bem aqui? Helena olhou para ele. Ricardo, chegou a hora de Gabriel saber toda a verdade. Gabriel se levantou, ainda segurando o telefone. Que verdade, mamãe? Helena respirou fundo. A empresa do seu pai não morreu com ele. Ela ainda existe, administrada por um conselho em Dubai. E quando você completar 18 anos, herdará tudo. A bomba explodiu na mente de Gabriel. Ricardo ficou boquiaberto. Até Marina e Fernanda, que haviam se aproximado curiosas, ficaram em choque. Quanto dinheiro estamos falando? Perguntou Gabriel, ainda sem acreditar. Laila respondeu pelo telefone. Gabriel, seu pai construiu um império de 200 milhões de dólares. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina levou a mão ao peito. Fernanda se apoiou na parede. Ricardo simplesmente não conseguia falar. Gabriel olhou para sua mãe. 200 milhões? E você trabalhou como faxineira durante todos esses anos? Helena chorou mais forte. Porque queria que você crescesse com valores, Gabriel. Queria que você aprendesse a valorizar as pessoas pelo que elas são, não pelo que têm. Mas mamãe, você sofreu tanto. Nós passamos por tantas dificuldades. E foi exatamente isso que nos tornou quem somos hoje, disse Helena, abraçando o filho. Se eu tivesse te dado tudo de bandeja, você seria como tantos outros filhos de milionários. Arrogante, desconectado da realidade. Gabriel entendeu. Tudo fazia sentido agora. A humildade de sua mãe, a sabedoria além da idade que ele possuía, a facilidade natural para negócios e culturas. Gabriel, disse Laila pelo telefone, você quer conhecer a empresa do seu pai? Gabriel olhou para Helena, que assentiu através das lágrimas. Se você quiser, meu filho, chegou a hora. Mas eu tenho apenas 12 anos, disse Gabriel. E é exatamente por isso que é o momento perfeito, respondeu Laila. Você pode aprender sem a pressão de tomar decisões importantes. Pode conhecer seu legado gradualmente. Ricardo se aproximou. Gabriel, isso explica muita coisa sobre seu talento natural. Como assim? Perguntou Marina. Ele não aprendeu apenas comigo nos últimos 2 anos, explicou Ricardo. Ele estava geneticamente programado para isso. O pai dele era um gênio dos negócios internacionais. Gabriel secou as lágrimas e olhou para todos ao redor. Isso muda alguma coisa sobre quem eu sou? Helena sorriu através das lágrimas. Muda tudo e não muda nada. Você agora sabe de onde vem seu talento, mas sua personalidade, seus valores, sua bondade, isso vem de quem você escolheu ser. Fernanda se aproximou timidamente. Gabriel, agora entendemos por que você é tão especial. Não, disse Gabriel firme. Eu sou especial não porque meu pai era rico. Sou especial porque minha mãe me ensinou a ver valor em cada pessoa, independente de sua posição na vida. E naquele momento, todos entenderam que haviam presenciado algo muito mais profundo do que a revelação de uma herança. Haviam presenciado a prova de que verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em caráter. A pergunta que ficava no ar era: como essa descoberta mudaria o futuro de Gabriel e de todos ao seu redor? 2 semanas após a revelação sobre a herança, a vida de Gabriel havia se tornado um turbilhão de emoções. Ele continuava indo à escola normalmente, mas agora carregava um peso diferente nos ombros, a responsabilidade de um legado que mal conseguia compreender. Naquela segunda-feira, Gabriel chegou à Corporação Atlas como sempre fazia após as aulas, mas algo estava diferente. O prédio estava agitado, funcionários corriam de um lado para outro e havia uma atmosfera de tensão no ar. O que está acontecendo? Perguntou Gabriel a Marina, que passou correndo por ele carregando uma pilha de documentos. Gabriel, que bom que chegou! Ela parou, ofegante. Temos uma situação muito séria. Precisa encontrar sua mãe urgentemente. O coração de Gabriel disparou. O que houve com a mamãe? Não aconteceu nada com ela, mas... Marina hesitou. É melhor ela explicar. Está na sala de emergência com o Sr. Ricardo. Gabriel correu pelos corredores até encontrar a sala de reuniões principal. Através do vidro, podia ver Helena, Ricardo e vários outros executivos ao redor de uma mesa cheia de laptops e documentos. Todos pareciam extremamente preocupados. Ele bateu na porta e entrou sem esperar resposta.
Gabriel! Helena se levantou imediatamente e o abraçou. Graças a Deus você chegou. Mamãe, o que está acontecendo? Todo mundo está desesperado. Ricardo se aproximou com uma expressão grave. Gabriel, precisamos da sua ajuda. Uma situação muito séria surgiu com o contrato Al-Rashid. Que tipo de situação? Helena mostrou a tela do laptop. Alguém está tentando sabotar o acordo. Estão espalhando informações falsas sobre nossa empresa no Oriente Médio, dizendo que somos fraudadores. Gabriel sentiu o estômago afundar. E o Sr. Al-Rashid acredita nisso? Ele está confuso, explicou Ricardo. Cancelou uma reunião importante que aconteceria amanhã em Dubai. Se não resolvermos isso nas próximas horas, perdemos tudo. Mas quem faria uma coisa dessas? Perguntou Gabriel incrédulo. Foi então que Fernanda ergueu o olhar do computador com uma expressão de raiva. Descobrimos quem foi. O grupo Almeida. Gabriel sentiu uma onda de fúria. Almeida? Aquele homem grosseiro que esteve aqui? O mesmo, confirmou Carlos, que estava trabalhando em outro laptop. Depois da humilhação que passou aqui, ele decidiu se vingar. Está usando contatos dele no Oriente Médio para destruir nossa reputação. Helena estava visivelmente abalada. Gabriel, eles não estão apenas atacando a empresa. Estão atacando você também. A mim? Como assim? Ricardo mostrou um artigo na tela. Eles estão dizendo que você é uma farsa, que não fala árabe realmente, que tudo foi um teatro armado para enganar investidores. Gabriel leu o artigo, e a cada linha sentia mais raiva e tristeza. Eles estavam destruindo tudo o que ele e sua mãe haviam construído com tanto esforço. Isso vai acabar com nossa credibilidade, sussurrou Gabriel. Al-Rashid nunca mais vai confiar em nós. Foi nesse momento que o telefone de Helena tocou. Era um número internacional. É ele, disse Helena, olhando para a tela. É Khalil Al-Rashid. O silêncio na sala foi mortal. Todos sabiam que essa ligação definiria o futuro da empresa. Helena atendeu com a voz trêmula. Alô, Sr. Al-Rashid. A voz grave do investidor ecoou pelo viva-voz. Helena, preciso falar com você e Gabriel imediatamente. Estou muito preocupado com algumas informações que chegaram até mim. Gabriel se aproximou do telefone. Sr. Al-Rashid, eu posso explicar tudo. Gabriel! A voz de Al-Rashid soava séria. Me disseram que você não é quem afirma ser. Que toda a nossa negociação foi baseada em mentiras. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Gabriel. Senhor, eu juro pela memória do meu pai que tudo o que disse é verdade. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Então Al-Rashid falou algo que ninguém esperava. Seu pai? Ahmed Santos? Gabriel ficou em choque. O senhor conhecia meu pai? Conhecia? Al-Rashid riu, mas era um riso carregado de emoção. Gabriel, Ahmed Santos era meu melhor amigo. O mundo parou. Helena levou a mão ao peito. Ricardo arregalou os olhos. Todos os funcionários ficaram mudos. Como isso é possível? Sussurrou Gabriel. Seu pai salvou minha vida, Gabriel. Literalmente. Há 15 anos eu estava em um acidente de avião no deserto. Ahmed encontrou os destroços e me resgatou. Passamos 3 dias perdidos juntos antes do resgate chegar. Gabriel estava chorando agora. Ele nunca nos contou isso. Ahmed era assim. Modesto, humilde. Sempre colocava os outros à frente de si mesmo. Exatamente como você fez naquela ligação. Helena não conseguia parar de chorar. Khalil, você sabia quem Gabriel era desde o primeiro dia? Claro que sabia. No momento em que ele falou meu nome em árabe, reconheci a voz de Ahmed. Gabriel tem exatamente a mesma entonação, a mesma cadência. Gabriel secou as lágrimas. Então por que não disse nada? Al-Rashid suspirou. Porque queria ver que tipo de pessoa você havia se tornado. Queria saber se Helena havia criado você com os mesmos valores que seu pai possuía. E o que concluiu? Perguntou Gabriel, nervoso. Que você superou até minhas expectativas mais otimistas. Você não apenas herdou a inteligência do seu pai, mas a bondade da sua mãe. Helena estava soluçando de emoção. Khalil, então você não acredita nessas mentiras sobre nós? Al-Rashid riu. Helena, eu conheço Almeida há anos. Ele já tentou me enganar diversas vezes. Quando vi que ele estava por trás dessas acusações, soube imediatamente que eram falsas.
Gabriel se aproximou mais do telefone. Então nosso contrato ainda está válido? Gabriel, meu jovem amigo, não apenas está válido como vai ser ampliado. Todos na sala se entreolharam, sem entender. Al-Rashid continuou. Decidi investir não apenas na corporação Atlas, mas na empresa que seu pai deixou para você. Gabriel quase desmaiou. Como assim? Quero que você assuma gradualmente os negócios do seu pai, com minha orientação. Você tem o mesmo espírito visionário dele, a mesma capacidade de unir culturas diferentes. Helena estava radiante. Khalil, isso é um sonho. Mas há uma condição, disse Al-Rashid, e todos prenderam a respiração. Qual condição? Perguntou Gabriel. Você deve continuar estudando normalmente, sendo uma criança normal. Os negócios podem esperar. Sua educação e sua formação como pessoa são prioridade absoluta. Gabriel sorriu através das lágrimas. Aceito completamente, Sr. Al-Rashid. Ótimo. E Gabriel? Sim? Seu pai ficaria muito orgulhoso de quem você se tornou. Nesse momento, a porta da sala se abriu e entrou uma pessoa que ninguém esperava. Almeida, acompanhado de 2 seguranças. Sinto interromper, disse Almeida com um sorriso sarcástico, mas vim ver o resultado da minha pequena campanha de esclarecimento. Gabriel olhou para ele com uma calma que impressionou a todos. Senhor Almeida, perfeito timing. O Sr. Al-Rashid acabou de nos contar sobre sua reputação. Almeida parou de sorrir. O que quer dizer? Gabriel ativou o viva-voz novamente. Senhor Al-Rashid, temos aqui conosco o Sr. Almeida. Gostaria de falar com ele? A voz de Al-Rashid ecoou pela sala, fria como gelo. Almeida, sua tentativa patética de sabotagem apenas confirmou para mim que escolhi os parceiros certos. A cor sumiu do rosto de Almeida. Senhor Al-Rashid, eu estava apenas mostrando sua verdadeira natureza. Você é um homem pequeno, movido por inveja e rancor. Nunca mais farei negócios com você. Almeida tentou falar, mas Al-Rashid continuou. Aliás, já mandei cópias de suas mentiras para toda a comunidade empresarial do Oriente Médio. Sua reputação por aqui está acabada. O homem que havia entrado tão confiante agora tremia visivelmente. Por favor, Sr. Al-Rashid, me dê uma chance de explicar. A única explicação que aceito é um pedido de desculpas público para Helena e Gabriel. Eles merecem seu respeito. Almeida olhou ao redor da sala. Todos os olhos estavam fixos nele. O silêncio era ensurdecedor. Lentamente, ele se aproximou de Helena. Senhora Helena, eu cometi um erro terrível. Peço suas desculpas mais sinceras. Helena assentiu graciosamente. Aceito suas desculpas, Sr. Almeida. Então ele se virou para Gabriel. Gabriel, você me ensinou uma lição que jamais esquecerei. Desculpe por subestimar você e sua família. Gabriel estendeu a mão. Todos merecemos uma segunda chance, Sr. Almeida. A pergunta é, o que vai fazer com a sua? Almeida apertou a mão do menino com lágrimas nos olhos. Vou tentar ser uma pessoa melhor. Prometo. Depois que Almeida saiu, a sala explodiu em comemoração. Marina abraçou Helena. Fernanda e Carlos cumprimentaram Gabriel. Ricardo sorriu orgulhoso. Mas Gabriel se afastou do grupo e falou baixinho no telefone. Senhor Al-Rashid, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, Gabriel. Como meu pai era quando tinha a minha idade? Al-Rashid riu carinhosamente. Exatamente como você, meu menino. Exatamente como você. E naquele momento, Gabriel sentiu que havia encontrado não apenas um parceiro de negócios, mas uma conexão profunda com o pai, que nunca teve a chance de conhecer realmente. Dias depois da reconciliação com Al-Rashid, a vida de Gabriel havia se transformado completamente. A notícia sobre o menino gênio que salvou uma corporação se espalhou pela cidade como fogo na palha seca. E de repente, Gabriel se viu no centro de uma atenção que nunca havia pedido. Naquela manhã de quarta-feira, Gabriel chegou à escola como sempre fazia. Mas algo estava diferente. Grupos de estudantes pararam de conversar quando ele passou. Alguns apontavam discretamente. Outros tiravam fotos com os celulares escondidos. Gabriel! Gritou uma voz familiar. Era Lucas, seu melhor amigo desde a primeira série. Cara, você virou celebridade. Está em todos os sites de notícias.
Gabriel sentiu o estômago afundar. Ele havia pedido especificamente para Ricardo não divulgar nada sobre ele na imprensa. Como assim, Lucas? Que notícias? Lucas mostrou o celular. Olha só. Filho de faxineira fecha contrato milionário e surpreende mundo dos negócios. Tem mais de 2 milhões de visualizações. Gabriel pegou o telefone e leu a manchete completa. Seu coração disparou. Não era apenas uma notícia. Era uma reportagem completa, com fotos dele no escritório da Atlas, detalhes sobre sua vida, até mesmo informações sobre Helena. Lucas, como descobriram tudo isso? Cara, alguém vazou. Dizem que foi um funcionário da empresa que vendeu a história para a imprensa. Gabriel sentiu uma onda de traição. Alguém em quem confiava havia exposto sua família ao mundo inteiro. Durante toda a manhã, Gabriel mal conseguiu se concentrar nas aulas. Colegas que nunca haviam falado com ele de repente se tornaram seus melhores amigos. Professores o tratavam com uma reverência estranha. Até a diretora apareceu em sua sala para parabenizá-lo pessoalmente. Na hora do almoço, Gabriel se refugiou na biblioteca, mas nem lá encontrou paz. Seu telefone não parava de tocar. Eram números desconhecidos, jornalistas querendo entrevistas, pessoas oferecendo oportunidades de negócios. Finalmente, ele atendeu uma ligação de Helena. Meu filho. A voz dela soava preocupada. Você viu as notícias? Vi, mamãe. Como isso aconteceu? Ricardo prometeu que manteria tudo em sigilo. Helena suspirou. Descobrimos quem foi. Foi Almeida. Antes de pedir desculpas, ele havia dado informações para vários jornalistas. As matérias saíram hoje de manhã. Gabriel sentiu raiva subindo pela garganta. Aquele homem não tem limites. Gabriel, precisa vir para casa agora. Há jornalistas na porta da nossa casa, câmeras, gente querendo falar com você. O sangue de Gabriel gelou. Sua vida simples, sua privacidade, tudo havia acabado em questão de horas. Mamãe, eu não quero isso. Eu só queria ajudar a empresa, não virar um circo. Eu sei, meu amor. Ricardo está vindo te buscar na escola. Vamos resolver isso juntos. Quando Gabriel saiu da biblioteca, encontrou um tumulto no pátio da escola. Havia ao menos 5 vans de televisão estacionadas na frente do portão. Repórteres seguravam microfones, câmeras filmavam tudo e dezenas de curiosos se aglomeravam para ver o menino famoso. Ali está ele! Gritou uma repórter. Gabriel! Gabriel! Pode nos dar uma entrevista? Gabriel tentou correr, mas foi cercado por microfones e câmeras. As perguntas vinham de todos os lados. Como se sente sendo o empresário mais jovem do país? É verdade que sua mãe era faxineira? Você realmente fala 7 idiomas? Qual o seu próximo projeto? Por favor. Gabriel tentou falar, mas sua voz mal era ouvida no tumulto. Eu só quero ir para casa. Foi então que uma van preta parou bruscamente na frente da escola. Ricardo saltou do veículo com 2 seguranças e abriu caminho entre os jornalistas. Saiam da frente! Gritou Ricardo. Ele é menor de idade. Vocês não têm direito de assediá-lo assim. Mas os repórteres não recuaram. Se alguma coisa, ficaram mais agressivos. Senhor Ricardo! Gritou uma jornalista. É verdade que o senhor está explorando o talento de uma criança? Como o senhor se sente sabendo que um menino de 12 anos é melhor negociador que o senhor? Ricardo pegou Gabriel pelo braço e o conduziu rapidamente para dentro da van, mas não antes que Gabriel ouvisse a pergunta que mais o machucou. Gabriel, sua mãe se sente envergonhada por ter sido apenas uma faxineira? Gabriel parou no meio do caminho e se virou para a repórter que havia feito a pergunta. Seus olhos brilhavam com lágrimas de raiva. Minha mãe, disse Gabriel com uma voz que silenciou toda a multidão. É a mulher mais honrada que conheço. Ela trabalhou como faxineira não por falta de capacidade, mas por amor. Amor por mim. A repórter tentou fazer outra pergunta, mas Gabriel continuou. Vocês querem uma história? Aqui está. Minha mãe sacrificou sua carreira brilhante para me dar uma educação baseada em valores. Ela me ensinou que o caráter de uma pessoa não se mede pelo emprego que ela tem, mas pela forma como trata os outros. O silêncio era total. Até as câmeras pararam de filmar por um momento. Gabriel enxugou as lágrimas. E se algum de vocês pensa que ela deveria se envergonhar de alguma coisa,
Então vocês não entenderam nada sobre o que significa ser verdadeiramente rico. Ele entrou na van e Ricardo acelerou, deixando para trás uma multidão silenciosa e reflexiva. Durante o trajeto, Gabriel chorou silenciosamente. Ricardo tentou consolá-lo. Gabriel, sinto muito. Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Senhor Ricardo, Gabriel soluçou. Eu só queria uma vida normal. Agora todo mundo me vê como um fenômeno, um animal de circo. Você não é nada disso, Gabriel. Você é um jovem extraordinário que fez algo incrível. Mas a que custo? Gabriel olhou pela janela. Agora minha mãe vai ser perseguida por jornalistas. Nossa privacidade acabou. Como vou voltar a ser apenas Gabriel, o estudante normal? Ricardo não tinha resposta para isso. Quando chegaram em casa, a situação era ainda pior. Havia pelo menos 20 jornalistas acampados na frente da casa de Helena. Vizinhos curiosos se aglomeravam nas calçadas. Helicópteros sobrevoavam a área. Isso é loucura, murmurou Gabriel. Eles conseguiram entrar pela garagem, mas mesmo dentro de casa, Gabriel podia ouvir os gritos dos repórteres do lado de fora. Helena abraçou o filho imediatamente. Como você está, meu amor? Destruído, mamãe. Eu destruí nossa vida. Você não destruiu nada. Helena segurou o rosto do filho. Você apenas descobriu o preço da grandeza. Mas eu não quero ser grande. Gabriel explodiu. Eu quero ser normal. Quero ir à escola sem ser fotografado. Quero que você possa sair na rua sem ser perseguida. Helena sentou-se ao lado do filho. Gabriel, você tem uma escolha a fazer agora. Que escolha? Você pode se esconder dessa atenção toda, recusar entrevistas, tentar voltar ao anonimato. Ou pode usar essa plataforma para fazer algo bom no mundo. Gabriel olhou para sua mãe confuso. Como assim? Você agora tem a atenção de milhões de pessoas. Pode usar essa voz para falar sobre coisas importantes, sobre educação, sobre preconceito, sobre dar oportunidades para quem é subestimado. Ricardo assentiu. Sua mãe tem razão. Você pode transformar essa situação em algo positivo. Gabriel pensou por um longo momento. Lá fora, os repórteres continuavam gritando, esperando por ele. Finalmente ele se levantou. Está bem, vou falar com eles, mas vou falar do meu jeito. Helena sorriu orgulhosa. Que jeito é esse? Gabriel enxugou as lágrimas e sorriu pela primeira vez no dia. Vou contar a eles a história real, não sobre um menino prodígio, mas sobre uma família que aprendeu que verdadeira riqueza não tem nada a ver com dinheiro. E, com essa decisão, Gabriel estava prestes a dar o próximo passo em sua jornada, transformando sua fama involuntária em uma plataforma para mudanças reais. Gabriel respirou fundo diante da porta de casa. Do lado de fora, podia ouvir o burburinho dos jornalistas, o clique incessante das câmeras, as vozes ansiosas esperando por uma declaração. Helena segurou sua mão com firmeza. Tem certeza disso, meu filho? Gabriel assentiu com uma determinação que surpreendeu até mesmo sua mãe. Mamãe, chegou a hora de contar nossa história de verdade. Não a versão que eles criaram, mas quem nós realmente somos. Ricardo se posicionou ao lado deles, visivelmente nervoso. Gabriel, lembre-se, você não deve explicações a ninguém. Fale apenas o que seu coração mandar. Eu sei exatamente o que preciso dizer, respondeu Gabriel, com uma calma que contrastava com o caos lá fora. Ele abriu a porta e imediatamente foi atingido por uma avalanche de flashes e perguntas gritadas simultaneamente. Dezenas de repórteres se empurravam, microfones se estendiam em sua direção, câmeras captavam cada movimento seu. Gabriel, como se sente sendo o empresário mais jovem do país? É verdade que você vai assumir a empresa do pai? Sua mãe se arrepende de ter sido faxineira? Mas desta vez, Gabriel não recuou nem demonstrou medo. Caminhou calmamente até o portão da casa, Helena e Ricardo flanqueando-o como uma família unida enfrentando a tempestade. Gabriel ergueu a mão direita e algo em seu gesto, talvez a dignidade silenciosa, talvez a maturidade em seus olhos, fez toda aquela multidão barulhenta calar instantaneamente. Por favor, disse Gabriel, sua voz clara cortando o silêncio. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Não sobre contratos ou dinheiro, mas sobre o que realmente importa. Um silêncio expectante tomou conta de toda a rua.
Até os vizinhos curiosos nas janelas pararam para escutar. Gabriel olhou diretamente para as câmeras principais. Meu nome é Gabriel Santos. Tenho 12 anos. Estudo na Escola Municipal Santos Dumont. E vocês estão aqui porque acreditam que sou algum tipo de prodígio empresarial. Ele fez uma pausa calculada, deixando suas palavras ecoarem. Mas eu quero contar a vocês a história real. A história que nenhuma manchete de jornal consegue capturar completamente. Uma repórter tentou interromper, mas Gabriel continuou com uma autoridade natural. Durante 8 longos anos, minha mãe acordou às 4 da madrugada todos os dias. Durante 8 anos, ela limpou banheiros, esfregou chãos, esvaziou lixeiras. Durante 8 anos, ela foi tratada como se fosse invisível por pessoas que se consideravam superiores a ela. Helena sentiu as primeiras lágrimas escorrerem por seu rosto, mas não de vergonha, de orgulho imenso por seu filho. Vocês querem saber quem é essa mulher que vocês chamam de ex-faxineira? Gabriel se virou levemente para Helena, que o encorajou com um sorriso através das lágrimas. Helena Santos tem doutorado em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo. Fala fluentemente português, inglês, francês, alemão, árabe e mandarim. Publicou 3 artigos em revistas acadêmicas internacionais. Estudou na Sorbonne e em Oxford. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão de jornalistas. Câmeras se voltaram para Helena, que mantinha sua dignidade intacta. Minha mãe não se tornou faxineira por falta de opção ou capacidade, continuou Gabriel, sua voz ganhando força emocional. Ela escolheu esse trabalho porque era honesto, porque estava disponível quando ela mais precisava, e porque lhe permitia sustentar seu filho após perder o marido. Ele fez outra pausa, observando como suas palavras impactavam a audiência. Durante todos esses anos, quantos de vocês se interessaram em conhecer a história da pessoa que limpava seus escritórios? Quantos pararam para conversar, para perguntar sobre sonhos, sobre talentos escondidos? O silêncio agora tinha peso, como se cada pessoa presente estivesse examinando sua própria consciência. Sabem o que descobri? Gabriel sorriu, mas era um sorriso carregado de sabedoria. As pessoas mais extraordinárias do mundo muitas vezes estão exatamente nos lugares onde menos esperamos encontrá-las. Uma jornalista da primeira fila sussurrou para sua cameraman. Isso é poderoso demais. Gabriel continuou, ganhando ritmo. O senhor que entrega suas correspondências pode ter sido um professor de literatura. A senhora que serve sua comida no restaurante pode ser uma artista incrível. O jovem que empacota suas compras pode estar estudando engenharia nas horas vagas. A multidão estava completamente hipnotizada. Alguns repórteres haviam baixado seus microfones, simplesmente absorvendo a mensagem. A ligação que atendi não foi especial porque sou um gênio precoce, disse Gabriel, chegando ao cerne de sua mensagem. Foi especial porque minha mãe me ensinou algo que muitos adultos esqueceram: como respeitar cada ser humano, independente de sua origem ou profissão. Helena não conseguia mais conter a emoção. Lágrimas de orgulho corriam livremente por seu rosto. Aprendi árabe não em escolas caras, mas ouvindo minha mãe conversar com colegas imigrantes durante suas pausas para o almoço. Aprendi sobre negócios não apenas com o Sr. Ricardo, mas observando como minha mãe administrava nosso orçamento apertado com a sabedoria de um economista. Ricardo, que até então havia permanecido calado, estava visivelmente emocionado. Vocês querem saber qual é minha mensagem para o Brasil e para o mundo? Gabriel olhou diretamente para a câmera principal. Parem de julgar as pessoas pela roupa que vestem ou pelo crachá que carregam. Comecem a enxergar além das aparências. Nesse momento, uma van familiar parou na rua. Dela saíram Marina, Fernanda e Carlos, todos com expressões determinadas. Com licença, disse Marina, se aproximando do grupo. Nós também temos algo a dizer. Gabriel olhou surpreso. Marina? O que vocês estão fazendo aqui? Marina se posicionou ao lado de Gabriel, voltando-se para as câmeras. Eu sou Marina Fernandes, secretária executiva da Corporação Atlas, e durante 12 longos anos eu cometi o erro mais vergonhoso da minha vida profissional. A atenção de todos se voltou para ela. Durante 12 anos, eu tratei Helena Santos como se ela fosse apenas a faxineira. Nunca perguntei seu nome completo. Nunca me interessei por sua história. Nunca reconheci sua humanidade.
Fernanda se aproximou, com lágrimas nos olhos. Eu sou Fernanda Costa, diretora financeira da Atlas, e tenho que admitir publicamente. Fui cega durante anos para uma das mentes mais brilhantes que já conheci. Carlos, visivelmente abalado, completou. Eu sou Carlos Mendes, diretor de marketing. E Gabriel, este jovem extraordinário, me ensinou que liderança não se mede em idade ou posição hierárquica. Se mede em caráter. A multidão estava fascinada com aquela demonstração pública de humildade e autocrítica. Marina continuou, sua voz embargada pela emoção. Helena, eu quero que todo o país saiba. Você não é apenas uma ex-faxineira que deu certo. Você é uma mulher brilhante que sempre foi extraordinária, mas que nós fomos pequenos demais para reconhecer. Fernanda assentiu vigorosamente. Gabriel não nos salvou apenas fechando um contrato. Ele nos salvou de continuarmos sendo pessoas que não conseguem enxergar o valor humano além dos estereótipos. Carlos se aproximou de Helena e, diante de todas as câmeras do país, fez algo inesperado. Ajoelhou-se. Helena, disse ele com a voz quebrada, publicamente na frente de todo o Brasil, eu peço seu perdão. Perdão por todos os bom dia que não dei. Perdão por todas as vezes que passei por você como se fosse invisível. Perdão por levar tanto tempo para reconhecer sua dignidade. Helena se ajoelhou ao lado de Carlos e o ajudou a se levantar. Carlos, você não precisa se ajoelhar para ninguém. O que precisamos é nos erguermos juntos. A cena estava sendo transmitida ao vivo para todo o país, e redes sociais já explodiam com comentários emocionados. Nesse momento, o telefone de Gabriel tocou. Era um número internacional que ele reconheceu imediatamente. Com licença, disse Gabriel aos repórteres e atendeu. Gabriel, era a voz familiar de Khalil Al-Rashid. Estou assistindo sua transmissão aqui em Dubai. Todo o Conselho Empresarial do Oriente Médio está reunido assistindo junto comigo. Gabriel ativou o viva-voz para que todos pudessem ouvir. Senhor Al-Rashid. Gabriel, meu jovem amigo. Você acabou de fazer algo que eu nunca presenciei em 40 anos de negócios internacionais. Transformou uma situação de crise pessoal em uma lição de humanidade para o mundo inteiro. A voz de Al-Rashid ecoou claramente para toda a audiência presente. Por isso, eu e meus parceiros tomamos uma decisão unânime. Gabriel sentiu o coração acelerar. Que decisão, senhor? Decidimos não apenas manter e expandir todos os nossos contratos com a Corporação Atlas, mas criar um fundo especial de $100 milhões exclusivamente para o projeto de intercâmbio cultural que você mencionou. A multidão explodiu em aplausos espontâneos. Gabriel ficou completamente sem palavras. Mais do que isso, continuou Al-Rashid, queremos que este projeto seja replicado em 15 países. Queremos criar oportunidades reais para jovens de todas as classes sociais conhecerem diferentes culturas e realizarem seus sonhos. Lágrimas escorriam pelo rosto de Gabriel. Senhor Al-Rashid, isso vai mudar a vida de milhares de jovens. Exatamente como seu pai sonhava, Gabriel. Ahmed sempre acreditou que educação e intercâmbio cultural eram as únicas formas verdadeiras de criar um mundo melhor. Helena não conseguia parar de chorar de emoção. Ricardo sorria orgulhoso. Os funcionários da Atlas abraçavam uns aos outros. Depois que Al-Rashid desligou, Gabriel se virou novamente para as câmeras, mas agora sua expressão havia mudado. Havia uma leveza em seus olhos, como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. Vocês acabaram de presenciar algo mágico, disse Gabriel. Viram como o mundo pode se transformar quando escolhemos enxergar o melhor nas pessoas ao invés do pior. Uma repórter da primeira fila perguntou. Gabriel, qual sua mensagem final para as famílias que estão assistindo em casa? Gabriel olhou para sua mãe, que o encorajou com um aceno. Ele respirou fundo e falou com o coração. Minha mensagem é para todas as crianças que estão assistindo. Não importa qual seja a profissão dos seus pais. Não importa se ele é médico ou gari, se ela é advogada ou diarista. O valor dos seus pais não se mede pela profissão que exercem, mas pelo amor com que criam vocês. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para uma câmera. Para os adultos, minha mensagem é diferente. Antes de julgar alguém pelo uniforme que usa, pela escola onde estudou,
pelo bairro onde mora, façam uma pergunta simples. Que história incrível essa pessoa pode estar carregando que eu ainda não conheço? Gabriel sorriu, e seu sorriso genuíno iluminou todo o ambiente. Porque às vezes, a pessoa que pode mudar sua vida, salvar sua empresa, ou ensinar a lição mais valiosa que você já recebeu, pode ser exatamente aquela que você menos espera. Ele estendeu o braço e pegou a mão de sua mãe. Pode ser a mulher que limpa seu escritório todos os dias e que você nunca cumprimentou. Pode ser o filho dela, brincando no pátio enquanto ela trabalha. Pode ser qualquer pessoa que você escolha realmente enxergar. A multidão estava completamente silenciosa, absorvendo cada palavra como se fosse água em terra seca. E agora, disse Gabriel, com um sorriso travesso que lembrava que, no fundo, ainda era uma criança. Se me permitirem, eu gostaria de voltar a ser apenas Gabriel Santos, aluno da 6ª série que precisa terminar o dever de matemática antes de jantar. Helena riu através das lágrimas. É verdade, você tem prova de matemática amanhã. Viu só? Gabriel riu, olhando para as câmeras. Minha mãe continua sendo minha mãe, eu continuo sendo seu filho. Algumas coisas nunca mudam, e ainda bem. Helena beijou a testa do filho. Eu te amo, meu herói. Eu te amo mais, mamãe. Obrigado por me ensinar que ser verdadeiramente rico não tem nada a ver com dinheiro, mas com amor, dignidade e respeito pelos outros. Os repórteres começaram a aplaudir. Os vizinhos se juntaram. Em segundos, toda a rua estava aplaudindo de pé. Mas não era um aplauso vazio. Era o reconhecimento de que haviam presenciado algo genuinamente transformador. Mas Gabriel não estava prestando atenção aos aplausos ou às câmeras. Estava olhando nos olhos de sua mãe, vendo ali todo o amor, orgulho e gratidão que palavras jamais poderiam expressar. Ricardo se aproximou do grupo. Gabriel, você tem ideia do impacto que acabou de causar? Essa transmissão vai ser vista por milhões de pessoas. Gabriel sorriu. Espero que seja um impacto que faça as pessoas olharem com mais carinho para quem está ao lado delas todo dia. E foi exatamente isso que aconteceu. Nas semanas que se seguiram, algo extraordinário começou a acontecer pelo país inteiro. Empresários começaram a conversar com suas equipes de limpeza. Estudantes passaram a cumprimentar os funcionários de suas escolas. Famílias iniciaram conversas sobre preconceito e oportunidades. Gabriel voltou à rotina escolar, mas agora era diferente. Não porque era famoso, mas porque sua história havia plantado sementes de mudança real no coração das pessoas. O programa de intercâmbio cultural se tornou realidade em tempo recorde, oferecendo oportunidades para jovens de todas as classes sociais aprenderem idiomas, conhecerem outras culturas e perseguirem seus sonhos sem limitações econômicas. Helena assumiu oficialmente a coordenação internacional do programa, trabalhando lado a lado com o filho para materializar os sonhos que Ahmed nunca pôde realizar. E toda vez que alguém perguntava a Gabriel sobre o segredo de seu sucesso, ele dava sempre a mesma resposta, com o sorriso humilde que havia conquistado o país. Não existe segredo. Existe amor. O amor de uma mãe que me ensinou que verdadeira grandeza não se mede pelo que você conquista, mas por quantas pessoas você ergue junto com você. E a maior lição que já recebi veio de uma mulher que alguns chamavam de apenas uma faxineira, mas que eu tenho o privilégio de chamar de minha heroína. A história de Gabriel e Helena provou para o mundo inteiro que heróis existem de verdade. Não usam capas nem têm superpoderes. Às vezes usam uniformes de limpeza e trabalham na madrugada. Às vezes carregam mochilas escolares e fazem dever de casa. Mas sempre, sempre carregam no coração algo que é mais poderoso que qualquer superpoder. A capacidade de enxergar grandeza onde outros veem apenas o comum. E essa, talvez, seja a lição mais preciosa de todas. Todos nós temos o poder de ser o herói na história de alguém. Basta escolhermos enxergar com os olhos do coração, ao invés dos olhos do preconceito.